para a vinda do Senhor Jesus. Deus tem um plano mundial, existe um plano, já está planejado, e as 7 cartas são 7 mensagens de alinhamento para a igreja, de como a igreja precisa estar preparada para participar junto com o Senhor Jesus desse plano. Quantos entenderam aqui? Você entende? Preste atenção, Deus está regimentando a sua igreja para participar junto com Ele daquilo que já está planejado desde a fundação para a sua segunda vinda. Ele quer mostrar para a gente nessas 7 mensagens que tipo de igreja Ele está edificando. Quando você lê a carta ou as cartas que vão ser ministradas aqui, não é para você simplesmente pensar assim: é para a igreja de Éfeso, é para a igreja de Esmirna. Aonde que fica Esmirna? Essas cartas, embora elas fossem escritas para uma geografia própria daquele tempo, elas são muito mais do que isso, do que cartas endereçadas a igrejas específicas. São cartas para nós, da igreja que o Senhor está preparando para participar com Ele do planejamento para a sua segunda vinda. Essas cartas revelam qual a agenda do Senhor e qual é a maturidade que a igreja precisa ter para estar pronta para esse tempo. Então agora você tem um olhar diferente para essas cartas. Jesus escreveu isso aí para mim, isso aí tem a ver comigo, isso aí tem a ver com esse tempo, isso tem a ver com o que Ele quer nos informar e como Ele quer que a gente participe. As cartas contêm advertências, afirmações, elas contêm, exortações, mas elas também contêm promessas. Eu vou falar só de uma hoje na primeira carta, mas são 22 promessas. Muitas vezes, gente, nós esmorecemos, nós não permanecemos, porque a gente desconhece as promessas do Senhor para nós, aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. A primeira carta tem um tema. O tema da primeira carta é retornando ao primeiro amor. Retornando ao primeiro amor. Esse é o tema central da carta do Senhor Jesus para Éfeso, tá? Só para situar você, vamos lá, vamos começar aqui, vem comigo por favor. Pastor, onde ficava Éfeso, Essa carta é um convite para essa igreja voltar ao primeiro amor, e é um convite para a igreja, a igreja que está sendo preparada para a volta do Senhor Jesus, começar por aí. Vamos começar, Jesus está falando assim: olha, igreja, vocês começam o preparo para o meu planejamento mundial da segunda vinda, retornando ao primeiro amor. O primeiro amor é a marca de todo cristão, porque tem a ver também com o primeiro mandamento. E ela foi escrita, endereçada para uma cidade muito interessante. Era uma cidade grande, era uma cidade extremamente populosa, era um centro comercial incrível, era uma rota por onde passava tudo naquela época, era uma rota de logística assim, gigante, mas era também uma cidade tipo Aparecida do Norte, é aqui no Vale do Paraíba, aqui em São Paulo. Era uma cidade religiosa. Ali tinha o templo da deusa Ártemis, considerada uma das maravilhas do mundo antigo. Então é uma cidade que tinha muita visita religiosa, muito movimento religioso.
Jesus escreve para a igreja que está nessa cidade, tinha um grande templo ali. E só para você ter ideia, essa igreja era a mais influente da Ásia. Das 7 igrejas e de todas as outras igrejas, essa era a igreja mais influente, a igreja de Éfeso. Sabe por quem que ela foi fundada? Pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pastoreou essa igreja nos primeiros 3 anos dela. Pessoalmente, ele lançou os fundamentos, ele ministrou, ele cuidou durante 3 anos. Depois, quando foi necessário ir para outros lugares, Timóteo, o seu filho na fé, cuidou dessa igreja por mais 10 anos. E depois de Timóteo, João. O que você acha? Os 3 primeiros aí que fundamentaram essa igreja, você acha que esses caras são fracos? Hein? Falou, quem começou com a igreja lá em Éfeso? 3 caras assim, né? 3 plantadores de igreja mais ou menos, né? Paulo, Timóteo e João. Preste atenção para você entender a relevância dessa igreja. Era uma igreja muito importante, interessante demais essa igreja. Essa igreja experimentou, gente, um grande avivamento, que sacudiu a idolatria. Muita gente em Éfeso largou a idolatria. A cidade foi sacudida pelo poder de Deus. Éfeso experimentou grandes coisas, grandes conversões. Éfeso viveu um amor intenso, um avivamento forte com o Senhor Jesus. Porém, a denúncia de Jesus é que isso tinha ficado para trás. E eu quero que você faça uma associação entre essa história de Éfeso e a igreja dos últimos dias. Eu quero que você faça uma avaliação e comece a perceber que há uma carta direta de Deus para mim e para você aqui, de preparo para a igreja desse tempo. Não nos parece que nesse tempo a operosidade, aquela intensidade, aquele sacudir de Deus, aquele derramar de Deus, não nos parece nesse tempo que essa intensidade já não é a mesma? Há uma denúncia também, em que o Senhor quer que a gente volte a esse primeiro amor. Coloca para a gente aqui, Efésios 1:15, João vai colocar para nós. Olha o que está escrito em Efésios, no capítulo 1, no versículo 15, para você entender. Olha só: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte. Paulo está elogiando a igreja de Éfeso pelo seu amor, pela sua fé, pela sua intensidade de entrega ao Senhor Jesus. Essa era uma igreja conhecida por um grande amor por Deus. Só que o tempo passou e o amor se transformou em práticas corretas. O amor se transformou em coisas bem feitas. O amor se transformou em obras bem relevantes, obras bem feitas. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Essa carta a gente pode dividir em algumas partes. E a primeira parte dela, que eu quero ver com você, é a revelação de Jesus. A primeira parte dessa carta traz uma revelação incrível do Senhor Jesus, e eu quero ver junto com você. Volta lá, João, volta lá em Apocalipse 2, versículo 1. Primeira parte, a revelação de Jesus. Escreva essa carta ao anjo da igreja. Tem um monte de revelação aqui. Primeiro, Jesus disse que a igreja tem um anjo.
palavra aqui é ângelos. É a mesma palavra para mensageiro. Se a gente fosse traduzir para uma linguagem mais usual, seria assim: essa carta, escreva essa carta ao mensageiro da igreja em Éfeso, ao ângelos, ao mensageiro da igreja em Éfeso. Pode ser endereçada a um anjo mesmo? Pode. Mas é mais provável que faça alusão ao mensageiro responsável, ao apóstolo, né? a liderança apostólica que estava à frente dessa igreja, tá? Ao mensageiro dessa igreja. Até porque não faz muito sentido Jesus mandar uma carta para um anjo, né? O anjo, uma carta para você através de João, né? Eu vou usar o João lá na terra para mandar uma carta para um anjo que está no céu. Não faz muito sentido, né? Então é ao mensageiro da igreja. Jesus quer orientar aqui o mensageiro da igreja, aquele que é responsável pela mensagem, pela orientação, pela instrução, pela direção da igreja. Então ele revela isso. Ao mensageiro da igreja escreve: essa é a mensagem daquele que segura na mão direita das 7 estrelas. 7 estrelas, irmãos. Quem são as 7 estrelas? São os 7 líderes, são os 7 pastores, os 7 ministros dessa igreja. Essa é a primeira revelação. Agora escuta, Jesus diz que está segurando com a sua mão direita na mão desses 7 líderes. Essa é a revelação da carta. Jesus está dizendo assim: eu dou a eles o meu apoio, o meu cuidado, a minha segurança. Eu ofereço a esses mensageiros o meu amor. Sou eu que seguro na mão deles. Sou eu que cuido de cada um deles e eu vou direcioná-los. Mas o cuidado de Jesus não é apenas apoiar, ele também repreende, ele também exorta, né? Mas a verdade é que com esses mensageiros era o Senhor que estava tratando de forma direta. Então ele fala das 7 estrelas, ele fala dos 7 candeeiros. Quem são esses 7 candeeiros, né? São as 7 igrejas para as quais Jesus vai endereçar. O que um candeeiro, o que um candelabro faz? Me ajuda aí. Qual é o papel de um candelabro? Me ajuda, irmão. Hein? Segurar o quê? A vela, o fogo, né? Aceso. A igreja é o lugar onde a chama do Espírito está acesa. Esse é o papel da igreja, né? Então as 7 igrejas, os 7 candeeiros tem a ver com essa revelação, tá? Então você entende agora quem é o anjo, quem são as 7 estrelas, quem são os 7 candeeiros, e esse segurar na mão direita aí, o que significa isso? Tem uma revelação, né? É um texto profético e você precisa olhar para esse texto profético de uma forma profética também. Perceba, o Senhor Jesus tem um lugar tão incrível para a sua igreja. Lugar incrível. A sua igreja é o candeeiro. É o candeeiro. Ela tem a função nesse mundo. Ela tem a função de ser a portadora da luz, a portadora do fogo, o utensílio de Deus que porta o fogo e a luz, o lugar preparado para que o Espírito Santo se mova. Nós somos esse candeeiro. Então entenda bem isso em nome de Jesus, tá? Então a primeira coisa que Jesus faz é revelar, né, esse mistério aqui. E olha que coisa interessante, ele diz assim, que é Ele que anda
no meio do candeeiro, né? Olha só, né? Daquele, olha só, essa é a mensagem daquele quem? Dele mesmo, ó. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Está dizendo assim, ó, eu seguro os mensageiros com a mão direita. Daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Daquele que anda onde? No meio da igreja. A gente precisa, gente, recobrar essa visão, ter essa clareza, de cada momento, de em cada tempo que você se juntar com seus irmãos para celebrar o Senhor, para cultuar o Senhor, entender, Ele está andando e passeando no nosso meio. Você entende que enquanto a gente estava sendo ministrado aqui, a adoração sendo liberada, Ele está passeando no nosso meio, Ele está liberando vida, Ele está fazendo. Às vezes os nossos olhos perderam a clareza sobre essa visão, mas a revelação para a igreja desse tempo é essa. Precisamos voltar ao primeiro amor e precisamos voltar a ter clareza sobre a revelação de Jesus acerca da sua igreja, acerca dos seus mensageiros e acerca do papel da sua igreja. Amém? Você está comigo aí ainda? Então a primeira coisa é essa revelação. Logo depois disso, o segundo passo, né, a segunda fase dessa carta é a fase da afirmação. No versículos 2 e versículos 3, Jesus agora vai afirmar essa igreja. Afirmar. Ele vai elogiar, ele vai liberar palavras de afirmação, ele vai dizer assim, ó, tá jóia isso aqui. Isso é bom, isso é uma bênção, é isso mesmo. Qual é a afirmação que Jesus vai fazer? Primeiro ele diz, eu sei tudo que você faz. Estou sabendo, né? Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, ele diz que sabe tudo que você faz. Faz assim, sabe aquele emoji da carinha assim, ó, de trincar os dentes, tipo, né? Ele sabe tudo que você faz. Eu sei de tudo que você faz. Agora olha só, normalmente quando a gente fala isso, a gente tem a tendência de olhar pelo aspecto negativo. Jesus começa pelo positivo, porque o olhar de Jesus é um olhar de amor, não de condenação, né? A primeira coisa que ele faz é dizer assim, ó, eu vi seu trabalho árduo, vocês estão trabalhando firme, eu estou vendo isso me agrada. Quem é o pai que não gosta de ver um filho trabalhando? Hein? Quem é o pai? Se a gente disser assim, não, Jesus quer o nosso coração e não quer o nosso trabalho, mentira. Mentira. Eu amo os meus filhos e eu amo que eles me amem, mas eu amo que eles tirem o cocô do cachorro. Também amo isso. Você ama, Carla, que tira o cocô da Valente? Aleluia, né? Então aquela história romantizada de que assim, Jesus quer só o nosso amor e o nosso coração, não é verdade. Ele ama que a gente trabalhe também. Ele ama, e Ele está falando isso aqui, ó. Eu vi o trabalho duro de vocês, estão vendo isso é uma bênção. A sua perseverança, ó, vocês não desistem não. Vocês são daqueles que permanecem, que continuam, e o Senhor ama isso. Ele ama os remanescentes, Ele ama aqueles que não voltam atrás. Ele está declarando, né? Ele está afirmando que essa postura é joia, bênção demais. E Ele ainda diz mais, Ele fala assim, ó, eu também estou vendo que vocês não toleram os perversos. Então eu amo o fato que vocês, ó, vocês têm entendimento sobre a minha palavra. Vocês têm conhecimento, eu amo que vocês têm conhecimento. Vocês não toleram o perverso. Então vocês sabem discernir. Eu amo isso. Eu amo isso. Ó, Ele ama que a gente trabalhe. Ele ama que a gente persevere. Ele afirma isso. E Ele ama o discernimento. Ele ama. Presta atenção,
porque esse é um pacote. Lembra no início, na introdução, que eu disse que Deus está aqui mostrando qual é o nível de maturidade que Ele quer para a sua igreja, para a igreja do tempo do fim? Tem um pacote aqui, gente. Tem um negócio incrível. E Ele está mostrando para a gente, ó, eu sei que vocês não toleram perverso. Eu sei que vocês examinaram as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são mentirosos. Opa! Não é uma igreja oca, não é uma igreja vazia, é uma igreja que tem base, é uma igreja que consegue até mesmo discernir e de olhar e falar assim: opa, não é apóstolo não tem os fundamentos, não tem isso, não tem aquilo, peraí, não, isso aqui é mentira, isso aqui não é verdade. É uma igreja, gente, que ela tem, presta atenção aqui, ortopraxia. Sabe o que significa isso? A prática correta. Ortopraxia, prática correta. Ela tem obras corretas, ela faz as coisas certas. Mas além de ortopraxia, ela tem ortodoxia, doutrina correta. Ela tem a doutrina certa. Ela sabe discernir, ela fala: não, isso aqui não é de Deus não. Isso aqui não é bom não, a gente já estudou, a gente conhece a palavra, a gente tem entendimento sobre isso. Éfeso é essa igreja. Olha que igreja incrível. O Senhor Jesus em nenhum momento está dizendo assim: ó, vocês fazem muita coisa, mas ó, isso aí não vale de nada. Não foi isso que Ele disse. Ele disse: isso é joia, isso é bênção, vocês são bons de prática, vocês fazem obras boas, é joia. Ele diz assim: ó, vocês também são doutrinados, joia, vocês conseguem discernir. Lá no finalzinho, coloca lá, acho que está no 6, coloca no 6 para a gente, João. Mas há isso a seu favor: vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Olha aí, sabe o que é isso aqui? Ortodoxia. Esses caras têm a doutrina correta, esses caras conhecem a palavra. A igreja de Éfeso conhece a palavra. Quem são esses nicolaítas? Nicolaítas, no original do termo, são conquistadores de povos. Mas conquistadores aqui no sentido pejorativo, eles fazem tudo para ter mais gente. Você conhece igrejas nicolaítas? Fazemos o que for para ter gente, porque mais gente significa mais money. Então assim, isso aqui, não é importante, deixa para lá, deixa que a pessoa esteja aqui. Mas isso aqui, não, deixa para lá. Isso é obra nicolaíta. O nicolaíta quer encher, não importa como, nós vamos encher o lugar. E essa igreja não, nós vamos fazer o que é certo, nós não vamos fazer o que dá certo. Tem gente que faz o que dá certo e não o que é certo. Nem sempre o que dá certo é certo. Tem gente que enriqueceu não fazendo o certo, fez o que deu certo, mas não é certo. E os nicolaítas são esses conquistadores de povos, que eles querem ganhar o coração da pessoa, eles querem ter as pessoas para dentro, mas são nicolaítas. Olha que igreja, gente, estão falando de uma igreja muito joia, muito legal, a igreja de Éfeso. O Senhor está afirmando essas coisas na vida dessa igreja. Deus ama o esforço dos seus filhos, Deus ama o trabalho dos seus filhos, Deus ama quando os seus filhos enfrentam os falsos ensinos, Deus ama quando os seus filhos enfrentam os falsos mestres, Deus ama quando os seus filhos permanecem na santa doutrina. Deus ama isso. Deus ama quando os seus filhos são zelosos. Deus ama isso. Deus ama quando os seus filhos não suportam os perversos. Deus ama isso. É uma igreja que também, além de tudo isso, suporta os sofrimentos. É uma igreja preparada, uma igreja que tem a casca grossa, que aguenta as pontas no meio
do sofrimento. Só que tudo isso, sem essa primeira coisa que Jesus está denunciando aqui, não vale muito. Consegue entender? Quantos estão conseguindo entender aqui o recado de Jesus, a carta, a direção da carta de Jesus? Jesus está dizendo assim: ó, vocês são joia nisso, vocês não aguentam os perversos. Ó, vocês são joias, vocês não são nicolaítas, vocês não são aqueles que mercadejam a palavra de Deus. Vocês não fazem tudo assim de qualquer jeito para ter as pessoas, não importa como, mas não, vocês, ó, vocês têm uma doutrina correta, vocês são conhecedores, vocês buscam as coisas na palavra. Que legal, que joia, mas tem uma coisa que está faltando: aquele amor de quando tudo começou, aquele amor lá do início. Qual que é essa versão que você projetou aqui, João? Hein? Pode falar alto aí que eu... NVT? É essa mesmo. Olha o que a NVT fala, né? Coloca lá no versículo 4. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Ficou fácil essa tradução? Porque às vezes primeiro amor é difícil, é assim muito abstrato, né? Mas olha como é que essa tradução trouxe luz para a gente. Você abandonou o amor que tinha no princípio. É isso que o Senhor Jesus está denunciando. O amor que nós tínhamos no princípio. Sabe o que Jesus está falando? Mesmo ele afirmando, ele está dizendo assim: você ama mais a obra do que a mim. Você ama mais o trabalho do que a mim. Você ama mais denunciar o falso profeta do que a mim. Você ama isso. E essa igreja, o que começou a acontecer? Ela começou a convergir para si mesma. A convergência começou a ser para ela mesma. E olha só, olha esse texto de Efésios aqui, Efésios 1:10, coloca para a gente, Efésios 1:10, vou usar o texto do próprio livro de Efésios, para mostrar a você como era lá no início, porque esse texto de Efésios é a carta de Paulo aos Efésios, mas bem no princípio das coisas, bem no início, tá? Carta de Paulo aos Efésios, mais ou menos do ano 60, né, eu não me lembro exatamente, mas as cartas datam mais ou menos do ano 60 depois de Cristo. Já Apocalipse é lá para depois do ano 100, são mais de 40 anos depois. Então assim, passou tempo, passou-se os anos, e olha só, olha como era no início, e o plano é esse: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Numa outra tradução diz que tudo convergirá a Cristo. Tudo. E fará convergir a Cristo todas as coisas. Mas agora a igreja de Éfeso tem uma convergência a si mesmo. Por quê? Porque está faltando o primeiro amor. E aqui é uma exortação individual, porque é uma exortação coletiva à igreja, né? Tem a afirmação? Tem, mas a terceira fase dessa carta é a repreensão. É a parte que Jesus vai repreender, e Ele vai repreender a igreja como um todo, mas é possível também ter um olhar individual. Tudo no princípio convergia a Cristo. Será que alguns anos depois continua convergindo? É tempo da gente se examinar. E o convite de Jesus para nós hoje é para esse autoexame, para a gente olhar para dentro. Sabe por quê? Porque nós queremos participar da agenda de Deus. Nós queremos participar da agenda de Jesus, daquilo que Ele está movendo para a sua segunda vinda.
Nós queremos ser uma igreja alinhada com aquilo que Ele revelou, uma igreja que está sabendo. Não, já estou sabendo. Não é uma igreja que vai dizer assim: ó, eu não sabia, Ele não falou comigo. Falou, está escrito há muito tempo, está revelado há muito tempo, e Ele convida a gente para o arrependimento. É a quarta fase dessa carta, é o convite para o arrependimento. Ele repreende, Ele está dizendo: ó, vocês estão amando mais as coisas que vocês estão fazendo. É joia, eu amo que vocês trabalham, eu amo que vocês estudam, eu amo que vocês entendem sobre o que é a igreja, a forma da igreja caminhar, discernem o que é falso, o que é verdadeiro. Eu amo tudo isso, mas tudo isso precisa ter origem no amor que havia no princípio. E aí Ele está chamando a gente para voltar a esse amor. Quarta fase, que é o convite ao arrependimento, Ele começa assim, ó, coloca aí o versículo 5, filho. Versículo 5, é a quarta fase, já estou terminando. Veja até onde você caiu. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te dos dias passados. Nessa quarta fase de convite ao arrependimento, Jesus está dizendo assim: vocês precisam trazer algumas coisas à memória, e vocês precisam ser sinceros nessa lembrança, acerca da intensidade do amor que havia no início, acerca da verdade do amor que queimava no início. Jesus está dizendo assim: faz uma reflexão séria e se lembre verdadeiramente do que movia vocês. Porque a verdade é que a gente pode até continuar trabalhando do mesmo jeito. Isso é verdade. A verdade é que a gente pode continuar discernindo e íntegro do mesmo jeito. A verdade é que a gente pode continuar suportando sofrimentos por conta de base, de alicerces firmes, do mesmo jeito. Nós podemos, claro que podemos. Mas o que Jesus está dizendo é: o amor é o mesmo. O que queima é aquela mesma intensidade lá do início. Lembra-te do amor que vocês tiveram no princípio. E aí, depois de ter essa lembrança e fazer uma análise séria, Ele diz assim para a gente: se arrependa. Se arrependa. Porque é impossível voltar sem arrependimento. É impossível restauração sem arrependimento. Não existe restauração sem arrependimento. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu não consigo ter aquilo, eu não consigo sentir como eu sentia, eu não consigo. E eu sempre mostro um caminho de arrependimento, porque a única possibilidade de restauração é arrependimento. Presta atenção no que eu vou dizer. Saber que nós não estamos mais como naquele princípio não é o suficiente. Assim como saber qual é a doença que você tem e como essa doença funciona e aonde que dói, não cura a dor. Você imagina, o médico dizer assim: ó, não, deixa eu te explicar, a doença que você tem é essa, a longo prazo provoca isso. A dor que você sente é assim, assim, assim. E você sai lá do médico e diz assim: agora eu sei tudo sobre a doença, está bom demais. Já está, hein? Claro que não. O que resolve é curar. E o único remédio para curar na fé é arrependimento. Então o Senhor está dizendo assim: ó, se lembra, tome conhecimento disso. Veja claramente como que isso, né, aconteceu. Mas caminhe para um processo de arrependimento. E aí quando Ele diz assim: olha só, volte a praticar as obras que no início praticava, não é sobre fazer as coisas. O entendimento correto desse texto aqui, sabe qual é? É: faça
com a mesma motivação, com o mesmo coração, com o mesmo amor como você fazia no início. Não é fazer a mesma coisa, porque obras eles estavam fazendo, estava tudo jóia. A tradução correta, é porque, presta atenção, traduzir não é fácil, gente. Toda vez que você passa de uma língua para outra, se perde muito sabe? E é por isso que às vezes é bom, eu quero despertar a sua curiosidade para o original, sabe? Dá uma futucada, tem muita coisa boa, né? Porque a gente pode futucar. Nesse texto aqui, o sentido é: faça com o mesmo coração do início. Não é a mesma obra. Ah, você não gosta do Nicolaíto, continua não gostando do Nicolaíto. Não é isso, isso ele já fazia. Ah, vocês permanecem, continuam permanecendo. Ah, vocês amam as pessoas necessitadas, continuem amando as pessoas necessitadas. Obras eles já faziam. O que Jesus está despertando é com um coração que vocês tinham lá no início, que era um coração movido pela intensidade de amor por mim. E aí, irmãos, eu quero fechar com o seguinte: a quinta fase aqui é a fase do julgamento. Porque depois de todos esses passos, né, depois da revelação de Jesus, da afirmação, da repreensão, do convite ao arrependimento, aí vem o julgamento. E o julgamento, Jesus diz assim, ó, eu tenho essa expectativa dessa transformação, dessa mudança, eu quero isso na vida de vocês. Mas ele diz assim, olha, se vocês não quiserem isso, eu vou vir e eu vou tirar o quê? Dá uma olhada aí na sua Bíblia. Dá uma olhada aí. Do contrário, eu virei até você e tirarei o quê? Candelabro. Gente, essa punição aqui, para mim é a pior das cartas. Mas pior do que botar, né, botar Jezabel de cama, é pior. Essa aqui é a pior. É o pior julgamento. Sabe por quê? Jesus está dizendo assim, eu vou sair. Vocês vão ser igreja sem mim. Eu vou sair. O lugar para que o Espírito Santo venha, ilumine e sopre e faça, vou tirar. É isso. A verdade é essa, gente. E para que a gente não seja uma igreja sem o Espírito Santo, sem o Senhor, só há um caminho: arrependimento, voltar ao mesmo coração. E isso é uma constante na sua vida, na minha vida, como um filho de Deus. Eu e você, se a gente quiser estar sintonizado com a agenda de Deus, com a agenda do céu, esse precisa ser um processo real na nossa vida, na nossa história. Quantos estão entendendo isso aqui? Quantos estão entendendo que a pior punição que pode acontecer é ficar sem Ele? É a pior. É a pior de todas. O pior do que ele falava, pior, se ao contrário, falou assim, ó, do contrário eu vou vir e vou matar vocês tudo, ainda era melhor. Ele está falando assim, do contrário eu vou vir e eu saio. Eu pego o candelabro, eu saio. Deixa vocês aí. Continua fazendo as obras, continua aí, continua tudo jóia, continua, eu saio. É a pior das coisas. Escuta. O alinhamento que o Senhor está movendo é para desenvolver a igreja a essa maturidade. Nós precisamos desse pacote. Nós precisamos da ortopraxia, da ortodoxia e o final que eu deixei, né? Da ortocardia. O que é ortocardia? É o coração correto. Então, ó, é a prática correta, a doutrina correta e o coração correto. Na carta para essa igreja de Éfeso, Jesus está dizendo assim, vocês têm a prática correta, a doutrina correta, mas não estão com o coração correto. E eu quero alinhar isso na vida da igreja.
Jesus está movendo sobre nós, Jesus está movendo essa realidade, por meio de tantas coisas que nós já vivemos, Jesus está movendo isso para alinhar essas 3 áreas: prática correta, doutrina correta, coração correto. A partir desse alinhamento, nós vamos ser uma igreja madura, preparada, alinhada com o que o Senhor Jesus está fazendo para a sua segunda vinda. Quantos querem estar alinhados aqui para a segunda vinda de Jesus? Quantos querem participar do plano? Não apenas assistir, mas participar do plano. Porque é diferente, né, gente? É diferente. Participar e assistir é muito diferente. Uma coisa é você assistir um jogo de futebol, outra coisa é você jogar. É diferente. Jesus está chamando a gente para participar do plano com Ele, e Ele está dizendo para a gente que tem uma recompensa. É boa, hein? Abre o zoião aí para o irmão e fala assim, ó, é boa, recompensa boa, negócio bom. Olha só o que ele diz: ao vencedor, eu vou fazer aquilo que eu tinha planejado desde a fundação dos tempos. A primeira promessa é incrível. Para mim, irmãos, é a minha forma de ler esse texto, tá? Quando eu olho para esse texto, Jesus está dizendo assim: a primeira promessa que eu quero fazer é aquilo que eu planejei lá do início da fundação. Olha só, ao vencedor, coloca para a gente aí, fiote. É o 7. Isso, a segunda parte aqui, a parte B. Ao vencedor, ao vitorioso, darei do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O que o Senhor botou lá no meio do Éden? Para Adão, para Eva desfrutarem. Qual que era o plano original de Deus? Original, hein? Árvore da vida. A primeira promessa para esse alinhamento da igreja está dizendo assim: igreja, eu vou dar a vocês a recompensa que eu preparei desde a fundação dos tempos. Vocês vão comer do fruto da árvore da vida. Tudo que eu sonhei lá atrás, que eu precisei trabalhar um plano de resgate, tudo que eu tinha pensado lá atrás, o melhor para os meus filhos, eu trago de volta, e eu vou fazer isso. Você já imaginou você desfrutar daquilo que Deus sonhou desde a fundação do mundo? Essa é a recompensa para aqueles que entendem essa verdade e querem viver essa verdade. Agora olha só, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. E o que significa quem tem ouvidos, ouça? O que significa isso? Isso significa presta atenção, rapaz. Dá um presta atenção aí, quem está perto de você, fala assim: presta atenção. É isso. Quem tem ouvidos, ouça. Era um jeito antigo de dizer: presta atenção, isso é muito importante. Presta atenção nisso. Ele está dizendo: fique ligado nisso. Jesus está clamando e chamando a igreja ao arrependimento hoje. Na primeira mensagem dessa série, Deus está chamando a gente a ter o coração correto, a voltar a ter o coração incendiado, a voltar a ter o amor que existia no princípio. Não apenas as obras corretas, não apenas a doutrina correta, mas as obras corretas e as doutrinas corretas com o coração correto, com o coração incendiado. Deixa o Senhor falar com você hoje através dessa carta, falar comigo. A gente precisa orar, e a gente precisa dizer: Jesus, eu quero fazer parte do seu plano, me alinha, me ajuda. Eu quero fazer parte dessa igreja madura, gloriosa, alinhado com a agenda do céu, sintonizado com aquilo que o Senhor preparou. Me mostra como o Senhor está preparando, como o Senhor está edificando a igreja desse tempo, e eu quero fazer parte disso. Alguém quer fazer parte disso aí?
Vamos orar em nome de Jesus. Você pode ficar em pé aí no seu lugar. Vamos orar. Eu quero incentivar você a convidar outras pessoas, sabe? Sabe como é que a gente convida outras pessoas? A gente convida assim, rapaz, meu Deus, nem ficou gravado, tá? Porque não tinha internet, nem ficou gravado. Você perdeu a primeira da série, mas tem tempo ainda. Tem tempo. As palavras são incríveis, e é um alinhamento para a igreja. Chame os irmãos. Se você for um portador de amor, entusiasmado, né? Você vai fazer o convite, mas o convite só é obra. O convite com o amor que você tinha no início, aí é a obra correta, com o coração correto, né? Vamos lá, rapaz, está benção demais, né? Está edificando a minha vida, está enchendo a minha vida, e eu quero que você chame a igreja do Senhor a fazer parte. Só depende da gente, e a gente vai ser edificado e edificar outras vidas também, amém? Eu vou dar um tempo, enquanto Isaac vai cantar uma canção, e o Isaac vai cantar e o Jefinho vai tocar um baixo também, não é? Manuel vai tocar uma bateria também. Vem, Manuel. Eu quero dar esse tempo, sabe, para a gente responder a Jesus. Se tem alguém que a gente precisa responder, é o autor da carta, né? Quem que mandou a carta? Quem que é o autor da carta? Jesus. E a gente precisa responder essa carta. E a resposta a essa carta é o arrependimento, é lembrar-se e voltar a ter o coração do início. Feche seus olhos. Vamos cantar essa canção e vamos clamar ao Senhor. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade, Senhor, formoso Aleluia. Deixa ele alinhar o seu coração. eu quero Tempo de voltar. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade. Vamos cantar, acende a chama, Pai. Acende a chama, ó Pai, Que uma vez brilhou. e uma vez brilhou, brilhar, resplandecer o meu primeiro Por favor, Jesus. vem limpar meu primeiro amor. Você pode orar aí no seu lugar. Você pode clamar por Ele. Senhor, vem limpar, vem brilhar o meu primeiro amor. Vem ministrar a minha vida, a primeira intensidade, Senhor. Como o meu coração era no princípio, ó Deus. A mesma inocência, o mesmo coração queimando, o mesmo brilho, Pai. Senhor, a mesma motivação, é isso que eu quero ter outra vez. Senhor, em nome de Jesus, no Brasil, que a sua igreja volte ao primeiro amor. Senhor, que nós, como igreja de Jesus, como corpo de Jesus nessa terra, Pai, voltemos ao primeiro amor, Pai. O mesmo coração do início, Senhor.
nome de Jesus, que nas nações, nós, igreja do Senhor, voltemos ao primeiro amor, Pai, como era no princípio o nosso coração. Não permita que o tempo, Senhor, arranque as motivações certas. Ainda que as obras certas continuem, nós queremos ter o coração certo para com o Senhor, o coração correto para com o Senhor, o coração rendido, o coração entregue, Jesus, coração apaixonado pelo Senhor, o coração inocente, ó Deus, o coração incendiado, Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, novamente, Pai, traz, Senhor, esse primeiro amor. Nos arrependemos, ó Deus, nós nos arrependemos, Senhor, de deixar o tempo roubar o primeiro amor, as circunstâncias, as frustrações. Pai, em nome de Jesus, queremos voltar a praticar com o mesmo coração, Senhor, do início, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, toma o teu lugar. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar, toma o teu lugar, que conquistou meu coração, e quebrou minhas nações, e me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas nações, e me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Amém, amém. Nós cremos que nós estamos vivendo um tempo muito profético, né, que o Espírito Santo, ele está edificando, né, essa igreja madura e apaixonada, que o pastorzão ministrou aqui nessa noite. Você foi abençoado? Amém? Eu fui. Pastor, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Senhor, tá? Eu fui muito abençoada, eu sei que você foi também, né? Como o pastorzão falou aqui, convide alguém, né, para a semana que vem. E eu quero te dar só um recadinho. A equipe da Casa de Oração está preparando, né, um grupo. Vão colocar um link lá nos grupos das células, né? Nós vamos estar compartilhando um grupo fechado, onde nós vamos estar postando todo o material, né? Toda semana a equipe vai estar colocando um material, porque o tempo não é suficiente, né, pastor? De falar tudo, de ministrar tudo, né? Não é suficiente. Então nós vamos estar fazendo esse grupo. Fique tranquilo, é um grupo fechado, só o administrador que vai postar, é só para você receber um material, né? Tem gente que gosta de ler, de estudar, de pesquisar mais, e eu creio que você é essa pessoa, amém? Então nós vamos estar divulgando amanhã, né? O pessoal vai estar divulgando da Casa de Oração, você vai poder entrar e estar recebendo o material para se aprofundar. Tragam também um caderninho, né? Traga um caderno, a caneta, para você estar anotando aquilo que você está sendo ministrado. E quarta-feira que vem, nós vamos começar 8 horas em ponto, né? Nós já estamos aqui por conta do turno de intercessão, então nós não vamos atrasar, né? Chegue num horário, né? E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né, nas nossas vidas, amém? Dá um abraço aí, né, nesse irmão, nessa irmã que Deus colocou do seu lado, né? Obrigada, né, pela presença, Deus te abençoe, amém.